Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer esse problema 4.53 do Razavi, ou Razavi, na verdade. Não sei como é o nome dele, porque ele dá, se não me engano, ele é professor da Universidade da Califórnia, mas o canal do YouTube dele tem um nome em inglês, ou em chinês, né? Porém, Razavi ou Razavi parece ser um sobrenome ali da região do Oriente Médio, né? Não entendo muito de nomes. Mas de qualquer forma, esse é um problema que fala sobre polarização e sobre modelos de pequenos sinais, né? Eu deixei até aqui a aulinha de professor Robson, né? E aí ele dá aqui, né? Tipo, para achar o RP, aqui no caso para achar o R0, né? Então é o VA sobre C. Para achar o RP, que é a de entrada, é o ganho beta sobre GM. E por aí vai, né? Porque para a gente determinar o modelo, a gente precisa do RP, do GM e do R0, né? Para determinar o modelo de transistor. Mas enfim, posto isso, tá aqui o problema e a gente tem que resolver. Deixa eu ligar a mesa. Pronto. Então vamos lá. Considere o circuito mostrado na figura 4.81, onde, onde IS1, né, seria aquela corrente quiescente do primeiro transistor, é igual a 3IS2, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 16 amperes. Ela dá o ganho do primeiro transistor, beta 1 igual a 100, beta 2 igual a 50. Ele fala que VA igual a infinito é um dado importante, porque aí o nosso transistor ele vai sofrer influência puramente exponencial, né? A nossa a base, a junção, a polarização VBE vai definir unicamente a corrente, né? E, e é isso, né? Porque tipo, o que a gente tem que saber, né? Do transistor bipolar. O que a gente tem que saber é o seguinte, é que a corrente de coletor ela é definida através de uma corrente quiescente, um exponencial, né? No caso aqui para essa junção direta aqui, né? VBE. Se fosse a outra junção, mudaria, né? De VBE para VEB, né? Essa aqui, por exemplo, em que o emissor está entrando, né? VBE por VT, que é a tensão térmica. Isso daqui que multiplica 1 mais VCE sobre VT. De novo, se fosse a outra junção, ao invés de VCE, que seria VSC. Ou, perdão, aqui é VA, né? Sobre VA, né? Então, note que as duas junções, né? Tanto BE quanto CE, quanto base emissor quanto coletor emissor, vão definir a corrente de coletor. Mas caso nosso VA seja muito grande, né, como é o caso aqui, ele é infinito, então o VBE ele é suficiente, né, para determinar o nosso IC. Que mais? Ele deu os ganhos aí, né? A gente tem que falar sobre os ganhos, né? Por exemplo, o meu IC ele pode ser escrito como sendo alfa e é da mesma forma que o meu IC pode ser escrito como beta e B, né? Eu as relações de ganho entre emissor e base, tá? Se você falar que a sua corrente do emissor é igual ao seu IC mais IB, a gente chega na relação de para ter alfa em função de beta, né? Então alfa vai ser igual a fudeu, não lembro mais, vamos ter que fazer. Ai, que inferno, vamos ter que fazer, perder um tempo aqui, né? Então aqui ficaria um sobre alfa, aqui ficaria um, né? Dividindo tudo por IC. E aqui ficaria um sobre beta, né? Pronto. Então, beleza. Então, alfa vai ser igual a beta sobre beta mais um. Beleza. Então, o que a gente tem que saber de um... O que a gente tem que saber de um transistor bipolar é isso, né?
A gente vai usar essa relação, né? E note a importância, né? Tanto desse beta aqui quanto do IC, né? Porque por causa do VA ser muito grande, o meu IC define unicamente meu VBE. Da mesma forma que o meu VBE define unicamente meu IC, né? Então, enfim, é porque é meio trivial falar isso, mas tem importância muito grande de dar atenção para os ICs durante a resolução de um problema, tá? Enfim, sem mais delongas, né? O vídeo tá ficando grande já, vamos resolver o problema. Letra A. Desejamos que a junção coletor-base de Q2, ou seja, esse cara daqui, fique sujeita a uma polarização direta de não mais que 200 milivolts. Qual o valor máximo permitido para a VIN? Beleza, então primeira coisa é você ter português para saber o que você quer na questão, né? Ele te deu uma relação entre o seu VCB e uma tensão e ele quer ajustar a VIN. Ou seja, o objetivo dessa questão eu vou escrever em matematiquês, né? É você escrever o seu VCB, né, no caso do seu transistor 2, como sendo uma função de Vin, certo? Em matematiquês, o objetivo da questão é esse, né? Ele te deu uma relação para VCB e quer ajustar o seu VIN. Então, em português, é isso, esse é o nosso objetivo, certo? Beleza, então vamos partir do que ele falou. Ele falou que o meu VC2B2 não pode ser maior, não pode ser maior do que 0,2, certo? Então, uma boa ideia seja a gente procurar quem é esse VC2B2, né? Então, vamos olhar para o circuito. Do circuito, eu já estou vendo o quê? Eu estou vendo que essa base aqui está aterrada, né? Então, meu VB2 vale zero. Beleza. Do circuito também, eu estou vendo que esse cara aqui é o meu VC2, né? Esse pontinho aqui. Então, posso calcular. Eu também tenho que o meu VC2 é igual a essa corrente de coletor aqui, né? Então, fica sendo o meu IC2 vezes o meu RC, certo? E eu vou jogar essas informações que eu adquiri aqui dentro. Então fica como? Fica aqui IC2 vezes RC tem que ser menor do que 0,2. Certo? Certo, né? Beleza, aqui vem o ponto da questão, né? Apareceu uma corrente de coletor, então deve ser importante a gente extrair informações sobre ela. Então aqui a gente vem, puxa uma setinha, eu tenho quem é o meu RC, e daqui eu consigo o meu IC, né? Só dividir esse cara aqui por 500, eu tenho que o meu IC vale 0,2 dividido por 500 é a mesma coisa que 0,4 dividido por 1000. Então posso escrever isso aqui como sendo 4 vezes 10 a menos 4 ampere. Beleza, ou seja, o meu IC ele define unicamente, no caso aqui, é a junção inversa, né? Então não define meu VBE, vai definir meu VEB, certo? Ou seja, daqui eu posso escrever que o meu IS2 exponencial de VE2B2 sobre VT, né? Tem que ser menor do que 4 vezes 10 a menos 4. O livro, ele usa VT igual a 26 milivolts. Eu vi na aula de Robson 25 milivolts, mas eu também vi uns materiais da USP Unicamp como 24, 27. Então gira em torno de, sei lá, 24 a 27 milivolts aí, de alguma forma, né? Eu vou usar 26 milivolts porque tá no livro, né? Mas assumo que na prova a gente deve usar 25 milivolts. Enfim, a gente tem o IS2, né? O IS2 é 5 dividido por 3 vezes esse cara aqui. Passo o LN,
e a gente consegue determinar o nosso VEB2, né? Então, já vou escrever aqui, tá? Sem fazer essas contas. VE2B2 tem que ser menor, né? Deixa eu ver quanto deu essas contas. Eu já fiz elas. Deixa eu procurar nas minhas anotações. Esperem um pouquinho, eu já sei que o vídeo está enorme. Eu devia ter separado isso antes também, né? Não sei por que eu não separei, na verdade. Mas já achei. 0,741. Beleza. Beleza, a gente pode agora continuar com nossas análises. Hum, beleza, eu quero chegar nesse transistor aqui, né? Mas eu tô com a corrente de coletor. Para eu chegar nesse transistor aqui, seria bom ter essa corrente de emissor aqui, né? Porque essa corrente de emissor é a mesma para os dois. Então, eu posso chegar nessa corrente de emissor utilizando as minhas relações de ganho, né? Essa relação de ganho aqui, por exemplo, né? Que relaciona o emissor com o coletor. Então, eu vou simplesmente colocar o meu RC aqui, né? E quem é o meu minha corrente de coletor? Minha corrente de coletor é meu alfa 2, né? Que eu já sei como calcular meu alfa 2 em função do beta. Então vai ficar beta 2 sobre beta 2 mais um vezes o meu I é 2. Vezes o meu I é 2. Isso daqui tem que ser menor do que 0,2. Eu já podia passar esse cara aqui, deixar isso aqui como mais fácil, né? Vou apagar esse cara aqui, colocar um 4 vezes 10 a menos 4 aqui, né? Acho que fica mais simples. Ou não. Fica mais simples, mas fica mais didático com o R aqui, né? Não, deixa assim. Deixa assim. Beleza, beleza. Eu tô com a minha corrente de emissor no 2 aqui, né? Mas eu tô vendo também que pela topologia, né? Pelo circuito, o meu I é 2 é o mesmo que o meu I é 1, né? E, por sua vez, eu consigo relacionar meu I é 1 com a minha corrente de coletor, né? Então fica 1 sobre alfa 1 vezes a minha corrente de coletor, beleza? E agora ficou fácil, né? Eu posso substituir tudo aqui dentro. Então, como é que vai ficar? Vai ficar. Porra, tá um barulhão aqui. Então, vai ficar beta 2 sobre beta 2 mais um vezes o inverso de alfa 1, né? Então, vai ficar o inverso desse cara aqui, isso aqui com outro índice. Então, vai ficar beta 1 mais um sobre beta 1 vezes a nossa corrente de coletor em um. Isso daqui tem que ser menor do que 4 vezes 10 a menos 4. Opa, apareceu uma corrente de coletor, né? Então deve ser importante eu extrair informações sobre ela. Então eu venho aqui e ganho que a minha corrente de coletor tem que ser menor que, é só substituir beta 2 por 50 e beta 1 por 100. Eu já fiz essas contas, dá 3,96 vezes 10 a menos 4 ampere. Certo? Aqui é o meu IC2, né? Esqueci de colocar o índice. E beleza. É, de novo, a minha corrente de coletor vai definir unicamente uma tensão VBE no caso aqui, né? Então a gente tem que IS1 vezes E elevado a VBE, tudo 1 aqui, né? Sobre VT. Isso daqui tem que ser menor do que 3,96 vezes 10 a menos 4.
eu conheço meu IS1. Opa. Eu conheço meu IS1 é exatamente o 5 vezes 10 a menos 16, então já posso substituir o valor aqui, aplico o ln e eu tenho meu V1, B1 tem que ser menor do que, eu também já fiz essas contas, 0,712. Fazer de marrom aqui, pegar de marrom para ficar igual ao outro, certo? E agora, eu tenho essas junções definidas, eu posso fazer uma lei das malhas para achar meu VI, né? Eu vou pegar essa malha aqui, ó. Eu vou percorrer esse sentido aqui, certo? Opa, isso, assim, certo? Então, como é que fica? Eu vou ter aqui o meu VI vai ser igual, vamos lá. Eu venho aqui, pam, bati no meu V, B1 é 1. Continuo percorrendo aqui, pei. Peguei todo esse resto aqui, né? Que esse resto aqui é quem? É V, é 2B2. Certo? Então, se eu substituir essas duas regiões aqui, né? Eu tenho que o meu Vin ele tem que ser menor do que esse cara mais esse cara, que eu também já fiz as contas. Deu 1,453 volts. Deixa eu beber uma água. Certo? Pronto. Então o máximo valor, obviamente, vai ser no limite, né? Que vai coincidir, né? Vai ser um limite aqui, né? É, tá. Com o valor encontrado em A, calcule os parâmetros de pequenos sinais Q1 e Q2. Construa o circuito equivalente. Tá. Eu vou pegar outra página aqui para fazer isso. E tá. Como é que vai ficar? Para o primeiro transistor, vamos lá, a base. Né? Então, vamos lá. A base vai ter uma resistência de entrada, Rp, certo? Nesse caso aqui, ela vai estar excitada por uma fonte Vin, que também está aterrada. Certo? Aí, como é que fica? Ficou mal desenhado isso aqui, né? Mas tá. Fazer melhor. Ficou errado, na verdade, o desenho, né? Ficou bem errado. Eu tenho uma fonte Vin, perdão, aterrada. Pronto, agora tá certo. Vai ficar melhor a visualização. Agora sim, eu tenho resistência de entrada RP. Pronto. E aqui vai aparecer uma tensão VP, né? No caso aqui, certinho. E aqui eu vou ter uma corrente saindo, né? Tipo, escoando pelo emissor no mesmo sentido de VP, por conta da junção. E eu vou ter uma resistência de saída R0. Pronto. E esse cara aqui é definido por GMVP. Beleza. Aí eu vou aqui é o meu aqui é minha base 1, aqui é o meu coletor 1 e aqui esse ponto aqui, né, por exemplo, seria o meu emissor 1. Beleza. E eles estão
conectados pelo emissor. Pronto. Então aqui tem o emissor, beleza? Nesse caso aqui eu vou ter uma corrente de outro sentido, certo? Que na base aqui na base eu vou ter uma resistência de entrada RP2, né? Aqui é 1, aqui fica RP2. Obviamente, esse VP2 aqui vai estar no outro sentido também para contrabalancear, né? Então, no fim das contas, essa corrente vai ficar no mesmo sentido que essa, né? Isso aqui é definido por GM2, né? Esqueci de colocar o índice. Aqui também. VP2. Isso daqui também vai ter uma resistência de saída, R02. Na verdade, se fala Rout. Porém, ninguém está preocupado com isso daqui agora. E aqui não tem excitação. Então, aqui está aterrado. E no coletor, né? Aqui eu vou ter um RC, que também está aterrado. Beleza. Agora a gente vai definir os parâmetros, tá? Para você, se você não lembra dos parâmetros, é só você ir no slide de Hobson. Mas é simples, né? O nosso GM a gente define como derivada parcial de IC em relação a VB, né? Isso daqui vai dar simplesmente o seu IC sobre o VT, derivada exponencial para exponencial, né? Por isso que fica assim. O nosso RP ele é definido através do ganho do transistor dividido por GM. E por fim, o nosso Rout, né? Vou deixar como R0 mesmo. Ele é definido como sendo VA sobre IC, tá? Essas informações eu até deixei separado aqui para a gente checar depois. R0 VA sobre IC, RP beta sobre IgM, e a transcondutância é basicamente, enfim, é o conceito, né? Tá, beleza. Então vamos fazer para cada um. Então o nosso GM1 vai ser igual ao nosso IC1 sobre 0,026, né? Então a gente já calculou o nosso IC1, né? No caso, isso aqui vai ser no limite, né? Que a gente vai pegar com o valor aqui que ele deu, com o valor que a gente achou, né? Então é o máximo. Então, para esse máximo, a gente vai pegar o limite de cada um, né? Então, a gente substitui. E eu já fiz essa conta. Deixa eu ver quanto deu. Ironicamente, eu não fiz essa conta, né? Então, vamos ter que fazer aqui, né? Então, fica 3,96 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por 0,026. Isso daqui está dando 0,0152 Siemens, né? E analogamente, a gente vai fazer o nosso GM2, que vai ser igual a IC2, né? Que é 4 vezes 10 a menos 4 sobre 0,026. Isso daqui está dando aproximadamente, né, 0,0154. Beleza, agora a gente pode terminar o RP1. Vai ser igual a beta 1, que é 100, sobre esse 0,0152. Isso daqui está dando 100 dividido por 0,0152. Opa, escrevi errado.
Nossa, escrevendo errado. Aí, 152. Isso daqui tá me dando 65. Tá certo isso? 6578, né? Aproximadamente. Ohms. RP2 está dando 6493. E o R01 vai ser igual a R02, que tá tendendo a infinito, né? Porque o nosso VA é infinito. Nossa, eu escrevi errado, né? Isso aqui tá errado. É 50 aqui o ganho, né? Perdão. Pera, tá errado isso aqui. Isso daqui é igual a 50 sobre 0,054. Isso aqui é 3246. Pronto. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O importante, então, aqui é saber calcular os parâmetros, desenhar, e mais importante, a lógica de manipular um circuito, né? No fim do dia, manipular um circuito. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.